Voltamos com Democracia aqui pela TV Assembleia, falando sobre o consumo de álcool na adolescência. É importante que se coloque para o telespectador quais são as fases de evolução da doença. Pois é. Na adolescência, a pessoa precisa se impor no seu grupo. Ela tem que ser respeitada, amada, admirada, né? Então, no caso dos meninos, eles têm que mostrar a sua hombridade, a sua força, né? E muitas vezes eles se sentem frágeis. Então, através do álcool, eles são capazes de se desinibirem, de ficarem mais valentes, mais impulsivos, né? E vão tentando se impor. E entre as meninas, e ficarem populares, né? Ficarem desenvoltos. E entre as meninas também. Então, as meninas, o que a gente está vendo? Hoje as meninas começam mais cedo, né? Porque as meninas parece que elas têm uma evolução e um desenvolvimento emocional mais rápido do que os meninos. Então, a gente está vendo um número muito grande de gestações precoces e indesejadas. E essas gestações, elas causam um problema sério para pacientes que têm costume de usar álcool, com doenças e afecções que vão atingir não só a própria paciente, mas também o seu filho. E as doenças sexualmente transmissíveis, né? E aqui eu queria contar uma história que me chamou muita atenção. Quando era recém-formado, eu fui chamado numa UTI neonatal que tinha um nenezinho convulsionando. E a criança convulsionava e convulsionava, mas não tinha nenhuma contusão, né, cerebral, não tinha comoção, não teve nenhuma lesão, nada que levasse a uma infecção, febre, que levasse a uma convulsão. E eram convulsões repetitivas e não havia medicações, a gente dava os anticonvulsivantes, sem nascer, mas não se achava a causa disso. Aí vamos falar com a mãe, ficou uma coisa muito vaga, até que resolvi entrevistar a avó da criança. E aí ela disse, olha, doutor, a mãe dessa criança tomava 3 garrafas de cachaça por dia até o último dia da gestação. O que essa criança tinha, Batista? Uma síndrome de abstinência alcoólica. Entendeu? Então a criança nasceu convulsionando, porque quando ela sai da mãe e é desligada da placenta, o álcool que a mãe ingeria, que passava, ela passou 9 meses embriagada, essa criança. Aí quando ela passa as primeiras 24 horas em abstinência, o organismo desse nenezinho que já estava com uma alcoolemia, baixou a alcoolemia, ela entrou em crise de abstinência, né? Então é um fato que nos chama muito a atenção e que hoje é muito comum em gestantes de risco, gestantes vulneráveis, usuárias de álcool e outras drogas. Porque é muito difícil alguém usar uma única droga, né? São as dependências cruzadas. Então, do álcool vai para a cocaína, da cocaína vai para o crack, né? E Assim como do maconha, cigarro vai para a maconha, tudo né? junto, né? E a criança já nasce, né? Inclusive com abstinência também de cocaína, de crack, de maconha, né? E quais são as outras consequências para a criança? Há faces da síndrome fetal alcoólica. Crianças que têm o seu rosto, ele não é um rosto nítido, né? Os traços parece que apagados, né? Há uma distância maior entre os 2 olhos, um rebaixamento da implantação das aurículas, então uma face bem sindrômica, que é a síndrome fetal alcoólica. E qual é o índice? Graças a Deus que ele é baixo, ainda é baixo a síndrome fetal alcoólica, porque na maioria das vezes, quando as pacientes, o grande problema é que as pacientes usuárias de drogas, elas não fazem um pré-natal adequado, mas algumas ainda fazem, às vezes são internadas, né? Nós temos uma experiência muito grande com isso, porque nós temos uma unidade de 30 leitos exclusivamente para mulheres usuárias e uma incidência de gestantes muito grande. As drogas dão uma fertilidade imensa, né?
coisa fantástica, né? As pessoas que consomem droga, elas têm uma fertilidade, né? Ao contrário da população geral, que está diminuindo a natalidade, a fertilidade em pacientes usuários de droga é muito alta, porque elas têm uma vida até certo ponto promíscua, né? Pela própria indução da droga, pela liberação, então ocorre isso. Existe também a questão da propaganda, e é tão importante, tão fundamental, que também está aí a propaganda dirigida especificamente aos jovens. O estímulo, por exemplo, às sodas alcoólicas, que tem um índice, um teor maior de álcool do que a própria cerveja. E não existe um controle para isso. Não, e agora os estimulantes. Sim, Né? as sodas. Né? Os estimulantes. Os estimulantes são as sodas Tem até alcoólicas. time, até essa marca já tem até time de futebol, disputando o Campeonato Paulista. Financiado, patrocinado por uma marca ganhando específica. Corridas de automobilismo, e interessado em comprar grandes times já tradicionais do Brasil. O Botafogo é um exemplo. E do jeito que o Botafogo está, provavelmente vai aderir. Em áreas esportivas, né? Esse é um problema recorrente, foi tocado, e é bom repisar esse aspecto. A falta de fiscalização, né? Nós temos no Brasil um problema muito sério, né? Muitas vezes se diz que tem leis que pegam e leis que não pegam no Brasil, né? Na verdade, não é um problema da lei se ela pega ou se não pega, é se é fiscalizado ou não, né? E no caso de consumo de álcool por jovens, a fiscalização é muito deficiente. E isso também incrementa, né, e estimula um maior consumo ainda. Então, nós deveríamos cobrar, né, das políticas públicas, né, dos governos, né, que implementasse uma fiscalização maior. E aí, acredito que com um rigor maior, né, essa cultura começaria a deixar de existir, né? Eu tenho uma estatística que diz que mais de 90% dos estabelecimentos vendem bebida alcoólica para menores aqui no Brasil, enquanto que o mundialmente aceitável seria de 10% no máximo. Então, justamente, a gente vê essa falta de controle, o acesso é muito fácil, o acesso à bebida, qualquer jovem pode comprar, pode comprar bebida alcoólica no supermercado. Vai no supermercado. Eu nunca vi no supermercado, os jovens compram as bebidas, às vezes compram exclusivamente a bebida, pedirem carteira de identidade para ver a idade. Os postos de gasolina, que agora pelas lojas de conveniência também vendem bebida, e sem falar no interior, que eu sou do interior e trabalhei muito tempo no interior, as chamadas 24 horas, são pequenos estabelecimentos comerciais que funcionam única e exclusivamente para vender bebida alcoólica e que funcionam 24 horas. Os 24 Vendem horas. mais na madrugada. Exatamente. E aí tu passa nesses 24 horas e tá a gurizada toda lá. Então, se tu quer encontrar a gurizada, tu vai num dos 24 horas. E isso são coisas assim que todo mundo sabe, todo mundo vê. Mencionaste há pouco, na primeira parte do programa, o consumo nos Estados Unidos, 40% dos jovens. Aqui, 65% dos jovens. Nos Estados Unidos, a idade mínima para o consumo, para compra de bebida alcoólica é 21 anos. 21 anos. E nos Estados Unidos, pelo que a gente vê... Para dirigir 18, né? Para dirigir 18. E eu já vi muitas vezes na América do Norte não venderem bebida alcoólica se não tiver carteira de identidade para mostrar. Eles não vendem. Não vendem. Só para te ter uma ideia, sabe quantos litros de leite per capita é vendido no Brasil? Menos do que produz. Tá. E quantos litros per capita de cachaça é vendido no Brasil, em comparação com o leite? É de tudo o que produz. É de 5 a 10 vezes mais, conforme a região. Então se consome muito mais cachaça no Brasil do que leite. E até o leite agora. Daqui a pouco vamos batizar o leite também. Não, mas estavam, né? Estavam pegando. Existem os que tomam leite condensado com vinho, ou vinho com leite condensado, né?
Verdade, né? é o leite e o álcool. E mais uma estatística alarmante, a cada 36 horas, um jovem morre vítima de álcool. Então, vocês imaginam, 36 horas, um jovem morre. Esse é o número do Brasil ou do Rio Grande do Do Sul? Brasil. Diretamente envolvido com álcool, Ou fora por ou doença, indiretamente. ou por acidente, ou diretamente como Ah. o jovem que bebeu 25 doses numa festa. É muito grave essa situação do alcoolismo. Tu sabe que diante da situação das drogas, né, agora tem essa lei antidroga, que todo mundo se preocupa com legalização da maconha e outras coisas. Se nós formos vermos percentualmente, o uso de maconha e as outras drogas, ele não é tão relevante assim. Agora, o uso do álcool é muito relevante. Então, a gente tem que ter clareza e prioridade. Hoje, a droga a ser combatida no Brasil é o álcool. Claro que o consumo do álcool pode levar ao consumo de outras drogas. É a porta de entrada. A né? porta de entrada. Isso é com certeza. verdadeiro. Isso é verdadeiro e confirmado. Então, o pessoal faz o aquecimento ali, começa bebendo, aí depois vai dar um tequinho aqui, outro tequinho ali. É bem comum. O consumo entre as meninas é crescente, né? Nós já falamos isso. Entre adultos, 50% das mulheres não consomem. E 30% dos homens não consomem álcool no Brasil. Hã? O que quer dizer O que quer dizer que esta margem vai diminuindo com o passar dos anos, que as meninas estão chegando a um ponto de igualdade, aos meninos, e que estarão também em nível de igualdade com os adultos daqui a alguns anos, o que é um agravamento da questão. Na próxima geração, vai ser 50%, se é De 50 de cada, ou ainda mais de mulheres, porque o número de mulheres está crescendo, de meninas, né, está crescendo. População, né, é maior, feminina. Maior, ela já é maior pela natalidade e também fica maior no final da vida, porque os homens morrem mais cedo. Sim. Os homens, hoje, o aumento da mortalidade de homens na adolescência e na juventude é muito maior do que de mulheres. Então, no decorrer da vida, tem muito mais mulheres. Que é na faixa principalmente dos 14 aos 29 anos. Exatamente. Em que fica muito diferente, né? Exatamente. A disparidade é maior. Mas me parece, eu tenho a impressão que ultimamente nascem mais meninos do que meninas. Não, acho que está 51%. Eu acho que né? já Não mudou no essa Brasil, posição pelo nos menos. últimos Não, tempos. no IBGE, eu não tenho certeza, mas isso é fácil de averiguar. Eu acho que parece que está 51 a 49, não é? As mulheres ainda é passaram. maioria. Com certeza Nascimento? tem mais mulheres. Mais mulheres. Mais Eu mulheres. desconheço a estatística, mas com certeza tem mais mulheres no Brasil, né? E o que fazer para evitar que isto continue nessa curva crescente? Eu acho assim que o grande problema do Brasil se resume a uma única palavra: impunidade. Leis nós temos suficientes, leis ótimas, maravilhosas, que não são aplicadas. Por exemplo, se fosse aplicada essa lei que só pode comprar bebida alcoólica maior de idade, apesar que maior de idade para comprar e passar e dar e fornecer para os adolescentes, mas se nós cumpríssemos com essa lei e a fiscalização se concentrasse nesse tipo de estabelecimento que é exclusivo de bebida alcoólica, ou até fazer uma coisa mais drástica, não precisa ser uma lei seca da vida, mas uma redução do horário de funcionamento, ao invés de ser 24 horas, fosse no horário comercial, e o exemplo lá de Diadema, que reduziu, né, o número de homicídios, né? Então, os botequins só poderão ficar abertos até às 22 horas, fim de semana. Esse exemplo de Diadema tem mais de 10 anos e sempre foi mencionado, mas veja como é o Brasil, ele não foi seguido por ninguém. Os resultados positivos foram anunciados, foram comprovados e nenhum município brasileiro pôde fazer isso. Ou quis fazer isso, porque é possível fazer e existe amparo legal para que seja feito. Agora eu vou te dizer uma coisa. Na verdade, essa questão do álcool, é que o lobby do álcool é um lobby muito forte. Isso que eu ia falar também, a questão econômica A questão por trás. econômica é muito forte.
E esse problema não é só aqui no Brasil. Na Europa, principalmente, sempre que se tentou ter uma atitude, uma conduta mais repressiva em relação ao álcool, houve uma sabotagem. Inclusive, nos Estados Unidos, a classificação de alcoolismo é pela quantidade de álcool ingerido. Na Europa, não. Na Europa, não. A classificação europeia de alcoolismo diz o seguinte, que o sujeito pode ingerir a quantidade que for, desde que não haja alterações das suas reações fisiológicas. Nos Estados Unidos, não. Faz o bafômetro, passou do número tal, já é considerado alcoolismo patológico, nocivo, etc. Eu acho Quer dizer que os chamados fortes nos Estados Unidos têm faixa branca. Não. Pode continuar, na Europa tem faixa sim. branca. Na Europa, Pode sim. continuar Critério transitando. subjetivo, né? É um critério subjetivo. subjetivo, Nos mas Estados na Unidos é Europa é objetivo. muito claro isso. Eles são muito condescendentes. Tolerantes. E até tem uma razão de ser para isso. Porque o alcoolismo na Europa é muito alto. Chega ao ponto que na Rússia tem um partido da vodka, um partido político. E esse partido da vodka, sabe qual é a função dele? Porque o número de alcoolistas na Rússia é imenso. É um percentual. É o frio, né? Mas só o frio não quer É dizer. uma bela justificativa. Porque o pessoal lá no Nordeste, aqui no Brasil, bebe bonito. Para enfrentar o calor. Então, na Rússia, esse partido da vodka, ele fiscaliza a qualidade do produto e preço. Né? Então, o álcool na Europa, ele tem um certo protecionismo econômico. Esse partido da vodka poderia fazer também uma visita, uma incursão pelo Brasil para esclarecimento, né? Porque a vodka é para enfrentar o frio. A vodka era para os trabalhadores dos serviços forçados na Sibéria. E aqui no Brasil eles cometem, né? Esse equívoco enorme de fazer caipirinha com gelo e então vodka. deixa eu te contar uma história. Eu vou te contar uma história que é do teu tempo. Aqui no Brasil... Recente história. Não é recente. É bem do teu tempo mesmo. No início do século passado, aqui no Brasil, tinham uns profissionais das prefeituras municipais que eram os cabungos. Os cabungos, eles recolhiam fezes nas casas. Tu acredita isso? Então, em Pelotas... Em Porto Alegre levavam para a lomba do Asseio. Exatamente. E tinha o caminhão, o famoso caminhão... Transportador. Tu imagina o que era isso. Só para te ter uma ideia, imagina o número de cabungos que tinha na cidade de São Paulo, e Porto Alegre, Pelotas, e a incidência de alcoolismo entre esses funcionários, e isso era inclusive aceito e estimulado. Então os caras se embriagavam de manhã cedo imagina, eles iam recolher os excrementos humanos. Tu acredita nisso, né? Hoje, 100 anos depois, a gente até fica meio assim, né? Mas como é que poderia ocorrer? Então havia um estímulo para esses funcionários, para aguentar, né, o cheiro e a situação. A privação dos sentidos. Exatamente. Então, provocada. Então os caras entraram, tinha histórias homéricas dos cabungos. Né? Tem gente que deve perguntar assim, o que é cabungo? Pois são os tempos dos meus avós, sem dúvida nenhuma, Clarice. Há pouco a gente falou em proibição, enfim, a questão, eu acho que sim, eu acho que tem que ter um controle. Nos Estados Unidos, vamos falar no quê? Alguma coisa de boa dos Estados Unidos, que fala-se muito de mal, né? Então, nos Estados Unidos a fiscalização é rigorosa. Lá funciona. Né? Tem menos de 21, tem punição. Para quem vendeu e para quem compra. Tem punição e não se tem acesso. Né? Agora, eu acho que a grande questão é o controle, sim. Mas indo para um outro extremo, não seria proibir os jovens de beber, porque o adolescente ele quer se testar, ele quer ultrapassar os limites. Então, se proibir alguma coisa, pode ainda fazer o efeito inverso. Mas eu acho que a grande questão é a redução de danos. Mas essa redução de danos... A gente tem que ter um cuidado, né? No Uruguai, agora estamos falando em regulação do dano, que eu acho que é melhor. Redução de dano, na verdade, foi uma coisa
porque se estimulou na prevenção da AIDS, né, do HIV positivo. Então dizia assim que ao invés dos dependentes químicos que usavam cocaína injetável, davam-se então que eles usavam agulhas comunitárias para não transmitir a doença. Se propôs essa política de redução do dano, que era distribuir agulhas descartáveis para evitar o dano. E depois estenderam isso para a questão de drogas, que eu acho muito polêmica essa questão. Mas a questão toda, na verdade, é uma questão cultural. Por exemplo, nos Estados Unidos tem uma questão cultural de beber cerveja nos jogos, e em casa, e pizza, e cerveja, e McDonald's. Né? O que gera isso? Uma população totalmente obesa, hipertensa, diabética, que morre cada vez com uma idade menor. Aqui agora, e copiando inclusive o próprio Estados Unidos, uma cultura dos estimulantes, né? Porque essa coisa de estimulante é uma coisa basicamente americana, né? Na Europa estimulante, por exemplo, cocaína não tem mercado na Europa, porque o europeu é mais estupefaciente, então eles usam heroína, né? Então existe uma questão cultural. Então assim, ó, se tu não bebe, tu é babaca, tu não é macho, para ser macho tem que beber, né? A menina também para ficar desinibida. Então na verdade, nós estamos tendo uma questão cultural. Nós tivemos uma política que teve um sucesso total no Brasil, que é a política anti-tabaco. Hoje, o número de tabagistas no Brasil diminuiu, mas expressivamente, chegando em algumas áreas até 50%. Então, a política antitabagista é uma política que a gente deveria copiar, que foi com muito sucesso, quebrando o glamour do fumante, mostrando que fumar é feio, que fumar faz mal à saúde. Ninguém mais esquecer Humphrey Bogart, né? Exatamente, ou Lauren Bacall, ou Ava Gardner, que todas aquelas mulheres e as piteiras desapareceram. Exatamente. Antigamente se fumava nos filmes, se fumava nas novelas, se fumava nos programas de televisão, né? Hoje isso é inadmissível. Então acho que nós temos que partir para uma política similar ao do combate ao tabaco, que teve tanto sucesso. Nós estamos com 2 minutos para cada um dos nossos convidados. Começamos com a psicóloga Clarissa Andrade. Então, a questão do alcoolismo entre jovens é uma questão de saúde pública, é uma questão social. Os atores da sociedade têm que agir, os estabelecimentos têm que ser mais controlados, verificados. A família tem que agir no sentido de proteger a criança, proteger o adolescente. As leis estão aí para ser cumpridas. Evitar, né, que essa estatística tão alarmante de um jovem morrer a cada 36 horas, que ela continue. A gente sabe que uma das maiores causas de morte entre jovens é acidente de trânsito e violência, e tanto um quanto o outro pode ser causado pela questão do alcoolismo. Então a sociedade toda deve se implicar nessa questão, né, no combate aos malefícios que isso pode causar. Muito obrigado, psicóloga Clarissa Galec Andrade, pela participação no Democracia, aqui Obrigada. pela TV Assembleia. Obrigada. Esperamos contar com a sua participação em outras oportunidades, muito importante para o entendimento do telespectador. Dr. Carlos Kremer. Isso que a Clarissa acabou de falar é o que está no artigo 4º do Estatuto da Criança e Adolescente, né? É dever de todos, né? Toda a sociedade, né? Proteger, né? A criança e adolescente, né? Então, quando falta fiscalização, que é o caso que nós conversamos aqui, né? Uma deficiência na fiscalização de órgãos fiscalizadores, né? A sociedade tem que assumir esse papel, né? As famílias têm que assumir esse papel, as escolas, né? Todos têm que assumir esse papel e se imbuir, né, dessa tarefa de proteger os direitos da criança e do adolescente, especificamente no nosso tema aqui, a questão do álcool, consumo de álcool, né? Passa pelo exemplo dos pais também, da família, dos responsáveis, né? Então, é dever de todos nós, né? Seria importante que a sociedade se alertasse para isso e não se omitisse. Quando se vê, por exemplo, uma venda, né, assim, caracterizando assim, né, se vê
a céu aberto, né, a um estabelecimento vendendo uma bebida alcoólica para um jovem, né, denuncie, faça a sua parte, não se omita, né, para que isso não se repita, né, qualquer dia vai ser com o seu próprio filho, né, então é importante que a sociedade também entenda, né, que ela tem que assumir esse papel. Muito obrigado, Dr. Carlos Luiz Cioda Kremer, presidente da Comissão Especial da Criança e do Adolescente da OAB Seccional do Rio Grande do Sul, pela participação no Democracia. A OAB sempre presente em todos os temas em debate, porque essa tem sido a orientação da sua direção e tem entendido com muita clareza e transmitido à sociedade que esta é também uma obrigação de todas as entidades de classe respeitáveis como a OAB. Doutor Ricardo Nogueira. Eu acho que a gente tem que procurar solução. Eu vou aproveitar aqui esse espaço para fazer uma provocação ao nosso secretário da Educação do Rio Grande do Sul, o nosso querido Vieira da Cunha. Secretário, nosso problema é a educação. Então nós temos que criar um programa de prevenção ao alcoolismo nas escolas do Rio Grande do Sul. E eu lhe provoco e lhe desafio a fazer esse tipo de programa e lhe dou um exemplo do seu partidário, Alceu Colares, que no governo Alceu Colares criou os centros de atenção educando, que funcionavam nas escolas, que funcionaram muito bem, mas depois, né, não sei por que motivo, acabaram. Então nós temos que reeditar isso, mas com o foco na prevenção do alcoolismo. Então, orientando os alunos, mostrando os malefícios, os problemas que possam ocorrer, tratando isso também com os pais, oferecendo uma forma de atendimento que possa resultar num número cada vez menor de absenteísmo nas escolas, um número cada vez menor de reprovação nas escolas, porque são consequências desse alcoolismo. Então, eu gostaria aqui, Batista, que esse programa pudesse chegar ao nosso secretário da Educação do Rio Grande do Sul, Vieira da Cunha, que eu sei que é uma pessoa aberta, tem uma visão clara da nossa sociedade, que isso poderia ser uma colaboração muito rica, muito produtiva, para resolver um problema que é muito sério, que atinge a todos nós no Rio Grande do Sul, no Brasil, em todo lugar. Muito obrigado, doutor Ricardo Nogueira, psiquiatra do Complexo Hospitalar Mãe de Deus. Tenho certeza que o secretário Vieira da Cunha irá acolher a sua sugestão, sempre atento.